Olá pessoal, começamos a aula de hoje falando de um assunto que realmente incomoda bastante as mulheres e que atualmente tem feito aí muitos homens também se preocupar com esse tipo de desequilíbrio. Só antes mesmo da gente começar a nossa aula, eu gostaria de estar falando a todos, muitos de vocês devem estar falando, pô Júnior, você é uma pessoa assim, tão culta, tão instruída e tem falado, fala doutores, né? Existe um erro aí de concordância verbal. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que isso aí é um bordão, tá? Que eu uso muito, que é fala doutor, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Fala doutor, e aí, fala doutora? E como surgiu da gente estar dando essas aulas para diversos de vocês, diversos doutores que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, pelo que vocês fazem, assim como eu, de transformar a vida das pessoas, de mudar esse quadro, principalmente o quadro de saúde, mas como bem-estar e também a significância que a gente passa a ter na vida dessas pessoas, depois que a gente dá uma melhora na qualidade de vida ou a gente consegue atingir resultados que para eles às vezes é inesperados. Então é um bordão que eu uso muito e que eu gostei muito de falar, fala doutores, né? Já no plural. Eu sei também muito bem que é muito fácil a gente, depois que a gente está aí do outro lado do vídeo, a gente comparar, mas quem está aqui, como eu, a gente não está preocupado em errar o português ou falar uma coisa tão correta ou outra, a gente está preocupado realmente em ensinar vocês. Então fica aí para vocês, não estou aqui para dar aula de português, para dizer falem doutores, né? Ou falam doutores, mas sim para dar aquela minha expressão de carinho e aquele meu bordão, fala doutor, fala doutora, que agora também então vou passar a falar dessa forma para vocês, para ficar uma coisa assim, bem mais aceita, linguisticamente falando, mas hoje eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui basicamente para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito interessante, que é um assunto que traz aí para vocês como profissionais, um valor agregado muito significante para suas técnicas, para sua clínica e para os resultados para os seus pacientes, tá? Então a celulite na medicina tradicional chinesa, ela tem algumas vertentes, tá? Que veio com histórias aí, talvez até mesmo do surgimento da própria acupuntura estética, juntamente com as marcas de expressões, na época do imperador Yao, que costumava deixar as suas sobrancelhas bastante azuladas, né? Mas dava lá as suas agulhadas nessa região da sobrancelha e que se incomodava com as suas gorduras, né? Tanto as celulites como a gordura localizada. E então a celulite veio aí pra gente como uma das formas a ser tratada através da medicina tradicional chinesa, que é o que estamos falando hoje nesse assunto. A celulite é nada mais nada menos do que um acúmulo de gordura numa certa região. Essa gordura, ela deve ser desbloqueada e ela cria aí na região da superfície da derme uma certa imperfeição. Tudo isso é provocado pela forma anormal que ela se localiza e principalmente que ela se aglomera. Essa gordura, ela traz aí alguns níveis, né, alguns graus, que muitas vezes pode haver até mesmo a intervenção cirúrgica. No caso de celulite tipo 1 e tipo 2, o que é tipo 1 e tipo 2? É um tipo de celulite que não há um comprometimento vascular tão grande e que a área na região superior ou a região da derme, ela não está tão prejudicial à parte circulatória, mas sim, esteticamente falando, incomoda aquele acúmulo de gordura. Já num grau mais intenso, essas gorduras elas se alojam de forma, com licença, já na celulite tipo 3, essa gordura ela já existe já um comprometimento da parte circulatória, por impedir então essa circulação de passar pelo local. Pode haver uma deformidade mais acentuada, que é observado principalmente na estrutura superficial, e na 4 deve haver então a intervenção cirúrgica. Mas vamos falar assim, quais dessas técnicas que você vai usar, eu tenho que usar em qual grau? Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é o seguinte,
toda vez que a gente utiliza técnicas de acupuntura para a celulite, é preciso observar em que região ela se encontra, de que forma você vai atuar e qual é a intensidade desse tipo de tratamento, para a gente pensar em diminuir os graus. É mais comum a gente tratar e ter um ótimo resultado nas celulites de grau 2, onde não está tão comprometida a parte circulatória, mas já existe uma deformidade na região superficial, que quando aquela paciente faz uma contração muscular, você basicamente observa aquelas imperfeições. Quando ela anda, você observa aquelas imperfeições. Não tão acentuadas, não tão profundas, não tão intensas, pegando uma área muito grande, mas é esta onde você vai ter um ótimo resultado. As técnicas que a gente utiliza para a celulite, elas podem variar desde feitas com agulha, quanto as feitas com ventosa, tá? Até mesmo com aparelhos eletromagnéticos do tipo raio-x, dá para ser feita com moxa, tá? Mas lembrando muito bem, a eficácia que é a mais importante. Então nós precisamos analisar se a utilização de agulha é somente eficaz para aquele caso, agulha com eletroacupuntura, agulha com ventosa, somente a ventosa, ventosa e moxa, raio-x e agulha. Então a gente vai ter que estar observando muito bem de que forma que a gente vai entrar nesse tipo de tratamento, tá? Então, observando desse tipo de parâmetro, vamos falar assim, a gente vai ter que analisar qual as técnicas que nós teremos que aplicar para que tipo de celulite. Muito bem? Então, se pensarmos dessa forma, se pensarmos que tipo de celulite que nós vamos ter que tratar, nós precisamos saber então qual as formas que iremos tratar. Para o tratamento, devemos definir se nós utilizaremos tratamento com agulha, tratamento com ventosas, tratamento com outros aparelhos, vamos falar antes do aparelho com moxa, tratamento com outros aparelhos, vamos colocar aí eletromagnéticos. E aí a gente define agulhas, simplesmente agulha ou agulha mais eletroestimulação. Ventosa, simplesmente a ventosa ou ventosa mais agulha. Moxa ou moxa mais ventosa depois. E eletromagneto, aqui que a gente usa é o raio-x. Simplesmente o aparelho da aplicação com ou eletroestímulo mais agulhamento. Lembrando que aqui, quando a gente coloca simplesmente agulha, nós podemos fazer tradicionalmente agulha ou agulha mais magneto ainda. Porque podemos colocar agulha e colocar o magneto nela, tá? Deixar ela ali fazendo as técnicas. Então, veja bem, nós temos aí, partindo desse princípio, 4 formas para a gente apresentar. Dessas 4, elas se ramificam e a gente vai ter que definir qual desta vai ser utilizada. Partindo deste mesmo princípio, nós temos que analisar a região, como a região se ela é bastante irrigada. Lembrando, se ela é bastante irrigada e vascularizada e tem vasos estourados pelo meio do caminho, não podemos utilizar a ventosa, porque vai poder haver uma ruptura ainda maior. Lembrando, se o paciente tiver muito yang, se for muito yang, a paciente for muito yang, a moxoterapia também por inalação pode causar incômodo, então tem que separar. Se a paciente tiver problema cardiopático, disritmia, não podemos usar eletroacupuntura e também não podemos usar o eletro nas agulhas, tá? Então fazemos o agulhamento simples. Tudo isso é importante para ser classificado, para ser definido antes mesmo de a gente aplicar a técnica correta para aquele tipo de tratamento, tá ok? Então, muito obrigado.